Boa tarde, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o nosso irmão André falou, uma alegria nós estarmos aqui reunidos em mais um sábado para cantarmos o Evangelho, orarmos o Evangelho e meditarmos no Evangelho para a glória do nosso Deus. Um aviso importante que nós esquecemos de dizer nos últimos encontros: nós temos um roteirinho para as crianças, para elas acompanharem os estudos. Se vocês quiserem, tem ali em cima, tá no balcãozinho. Qualquer coisa pode falar com o Vitão, que ele mostra para você onde está. É um recurso bem interessante para que a gente possa treinar os nossos pequenos a já irem prestando atenção e tomando nota dos estudos, fazendo perguntas e etc. Tá bem, meus irmãos? Bom, na semana passada, vocês sabem que nós estamos numa série de exposições no Evangelho de João. E na semana passada nós iniciamos uma digressão, um excurso, um breve desvio da nossa série de exposições para tratarmos de um tema muito importante, que é a Cristologia, com base em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 23. Semana passada foi a primeira parte, nós não conseguimos esgotar os 3 pontos que nós separamos para expor, então nós tivemos que quebrar em 2 partes. Eu espero que eu consiga, pela graça do nosso Deus e para a glória dele, e por bem das nossas exposições, terminar hoje esses 2 pontos que faltam. Deixa eu colocar o cronômetro. Então, eu quero convidar vocês a irem comigo lá, então, em Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 15 a 23 novamente. Só lembrando que do 15 ao 17 nós já fizemos a exposição na semana passada. Então, se você quiser acompanhar, o complemento, a primeira parte, vá lá no nosso Drive, o videozinho já está lá, juntamente com o nosso esboço. Tá bem? Colossenses capítulo 1, do 15 ao 23. Vamos ler o que diz a palavra do nosso Deus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos ao nosso Deus mais uma vez, meus irmãos, em oração. Pai Santo, te louvamos pela tua graça soberana em Jesus Cristo, que nos justificou, nos adotou, nos predestinou, nos salvou, nos santificou e certamente nos glorificará. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Te louvamos por nos reunir aqui para ouvirmos agora as santas e doces exortações do teu evangelho. Nos dê graça para que possamos ouvir a tua palavra, nos dê graça para que possamos aplicar a tua palavra, e nos dê graça para que possamos amar o teu Filho, ó Pai, e amando-o, proclamá-lo aos 4 cantos. Nos conduz em graça nesta hora para a glória dele, do teu santo Filho. E é nele que oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, antes que eu esqueça de comentar, ficou mais bonito que o original, né? A gente cantando, né? Eu esqueci de comentar. Foi muito bom mesmo.
Não foi nem ensaio, foi, né? Graças a Deus por isso. Parabéns aos irmãos que ensaiaram bastante aí ao longo da semana. Meus irmãos, então o título da nossa exposição é A Suficiência da Pessoa e Obra de Jesus Cristo, não é? Vamos passar rapidamente pela introdução, porque na semana passada muitos aqui não estiveram. E aí então da introdução nós vamos já saltar para o versículo 18, tá bem? Nós já tratamos do 15 ao 17 e nós saltaremos, portanto, para o segundo ponto do nosso estudo. Então, a título de introdução, pergunto mais uma vez a vocês: qual é o seu primeiro amor? Qual é o seu primeiro amor? Não sei se você já pensou, já refletiu sobre isso, já fez essa pergunta, mas deixe-me ajudar você a encontrar a resposta a essa pergunta um tanto quanto difícil, né? Um tanto quanto inquietante. O seu primeiro amor é aquilo que você busca para ter paz. Você busca satisfação, você busca segurança. É aquilo que sempre dará ou dá alegria a você, descanso, alívio, sentido para a sua vida. Então, aqui você já começa a ter uma luz do que pode ser, ou os grandes concorrentes, né, ao primeiro amor, aquele que os seus olhos correm sempre em primeiro lugar, em primeiro momento. Já pensou nisso? Geralmente também, o nosso primeiro amor, aquele que está na categoria top 1, não é? Dos nossos afetos, aquele que expulsa todos os outros afetos, porque ele é o primeiro, é aquilo que toma grande parte dos nossos pensamentos. Então, ainda que a gente esteja distraído, ou trabalhando, ou estudando e etc., nós sempre nos pegamos pensando nisso, não é? Ou nisso, ou na pessoa e etc. É aquilo que também conduz e norteia os nossos desejos, as nossas vontades. É aquilo que reina na nossa alma, não é? Os grandes esforços da nossa vida estão sempre pautados para o nosso primeiro amor. Se é uma pessoa, nós buscamos a satisfação dessa pessoa, buscamos impressionar essa pessoa, buscamos chamar a atenção dessa pessoa. Se é emprego, dinheiro, qualquer outra coisa, nós vamos sempre nos esforçarmos e passar por cima, né, de quem tiver que passar para que a gente consiga realizar, então, os nossos anseios. É aquilo que para você vale a pena entregar até a própria vida. Portanto, é aquilo que sempre está diante dos olhos do seu coração. O puritano Thomas Goodwin disse o seguinte: habitar em Cristo pela fé é tê-lo constantemente diante dos olhos, é contemplá-lo permanentemente. Digo isso porque, na verdade, não é comum pecadores viverem sempre pensando nele. Assim como o homem não ergue constantemente os olhos para ver o sol, mas, não obstante, enxerga a luz que ele irradia. De igual modo, mantenha e nutra em seus olhos a visão e o conhecimento de Jesus Cristo, de forma que a presença do Salvador, produzida pela fé, sempre o acompanhe. Nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos, os homens mais miseráveis, as mulheres mais miseráveis, independente da nossa posição financeira, independente da nossa posição profissional, independentemente dos nossos bens, daquilo que temos e construímos. Se o primeiro amor da nossa vida, do nosso coração e das nossas almas não for o Senhor Jesus Cristo, nós somos os mais desgraçados, vamos colocar assim, para dar um choque maior. Por quê? Porque no texto que lemos, nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é incomparável e suficiente. A sua obra realizada por pecadores é singular, porque a sua pessoa é singular. E aí então nós temos 3 pontos que nos mostram por que Jesus Cristo é suficiente e por que, se ele não for o primeiro afeto, o primeiro amor do nosso coração, nós devemos sim nos desesperar. O primeiro ponto nós vimos na semana passada que o Senhor Jesus Cristo é suficiente porque ele é Senhor da criação. Nós acabamos de cantar isso, inclusive. Versos 15 a 17. E agora, portanto, nós vamos entrar na segunda parte,
que ele é o Senhor da redenção, versos 18 e 19. E a terceira e última parte, ele é Senhor da reconciliação, versos 20 e 23. Então vamos lá comigo, meus irmãos, para a segunda parte do nosso estudo, a partir do verso 18. Ele é Senhor da redenção. Deixa eu correr para lá. Jesus Cristo é suficiente porque ele é Senhor da redenção. Vamos ler os versos 18 e 19. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Vocês se lembram que os colossenses estavam enfrentando problemas com falsos mestres hereges aqui, que estavam ofuscando ou desviando os olhos deles, da igreja dos colossenses, estavam tirando os olhos deles da pessoa de Jesus Cristo para as coisas que foram criadas. Então, resumindo, os falsos mestres estavam dizendo que eles precisavam abraçar algumas filosofias, estavam dizendo que anjos precisavam ser reverenciados e adorados, eles estavam dizendo que haviam tronos, poderes, soberanias e autoridades que, de alguma forma, Jesus Cristo está entre eles e Jesus Cristo não é todo o suficiente, ele é um entre esses seres espirituais que nós vimos na semana passada. Então, o grande problema aqui é que Jesus Cristo estava sendo deixado de lado. Nós vimos isso com mais profundidade na semana passada, né? E Paulo, agora no versículo 18, ele mostra para os colossenses quem que é o cabeça da igreja. E, meus irmãos, esse é o nosso problema hoje no Brasil e no mundo. Nós temos aí mais de milhares e milhares de igrejas evangélicas. Se a gente começar a andar por aqui, a gente vai encontrar algumas, né? Se a gente vai ali na Avenida Mateu Bay, que eu conheci há pouco tempo, né, André? É uma a cada 5 passos, né? Você encontra uma congregação, uma igreja, uma placa. Mas o problema é que, além disso, as pessoas passam a frequentar esses lugares, tá ok? Muito cuidado para não generalizar, tá? Estou fazendo uma crítica bem pontual. As pessoas passam a procurar esses lugares, não estou dizendo que todos são assim, porque eu não conheço todos, mas os que eu conheci são assim. Aí tá lá, igreja evangélica e tem lá o complemento do nome. A pessoa começa a congregar lá, começa a frequentar lá, ouve algumas coisas do evangelho, ouve alguns conteúdos gospel, não é? E aí, de repente, ela se decepciona com o que está sendo ensinado lá. Geralmente a teologia da prosperidade, você vai crescer, você vai ser o bichão, você vai isso, você vai aquilo, você vai na Lua, você vai a Júpiter, e você não vai coisa nenhuma. E aí, de repente, todas as suas expectativas são esfareladas, derretem. Porque isso não é o evangelho da graça. Isso não traz substância para a nossa alma, isso não traz solidez, isso não traz esperança nenhuma. Isso só promove mais carnalidade. Isso só promove olhar para as coisas que foram criadas e de tal forma que Jesus Cristo é alguém entre essas coisas que foram criadas aí no meio e ele não tem poder e não tem graça nenhuma para me dar esperança verdadeira. E esse é o ponto. O ponto é que, em muitos lugares por aí, Jesus Cristo não é o cabeça da igreja. E, meus irmãos, isso é motivo suficiente para nós identificarmos uma igreja falsa. Uma igreja falsa de uma verdadeira. Nós temos recursos bíblicos, tá? Para nós identificarmos uma igreja falsa de uma igreja verdadeira. Uma igreja doente é diferente de uma igreja falsa. Uma igreja doente tem as suas lutas, tem os seus pecados, tem as suas fraquezas. Mas não necessariamente ela é uma igreja falsa. Deixa eu dar um exemplo. Imagine que o nosso grupo de plantação se estabeleceu. Pela graça de Deus, nós crescemos, somos igreja estabelecida com membresia, oficiais ordenados, etc. E aí passaram-se os anos. E aí, de repente, a nossa igreja enfraqueceu no evangelismo. De repente, a nossa igreja enfraqueceu no ensino. De repente, o púlpito da nossa igreja enfraqueceu em teologia, em sã doutrina. De repente, isso aconteceu. Não necessariamente a nossa igreja se tornou uma igreja falsa, mas ela se tornou uma igreja doente, que precisa se reformar, se arrepender dos seus pecados e então
voltar a ser uma igreja pura. Então, a grande questão que nós precisamos considerar aqui, e que Paulo traz para... Lembra o que nós falamos na semana passada? Cada versículo que Paulo coloca aqui é um efeito dominó. E aí vai provando que Jesus Cristo é eterno, que ele é criador de todas as coisas, que aquelas coisas que foram criadas, ele é soberano sobre elas. E agora ele diz quem é que é o cabeça da igreja. O cabeça é aquele que dá direção. O cabeça é aquele que dá nutrição. Há algumas glândulas no cérebro que promovem o crescimento do nosso corpo. Então a cabeça é aquela responsável por todas as coisas. Um corpo não vai sem cabeça. E é por isso que nós encontramos, no meio gospel, tantos lugares perdidos. Sem evangelho. Sem graça. Você não ouve lá que Jesus Cristo ele é rei soberano para salvar você dos seus pecados, para santificar você dos seus pecados, para dar a você esperança eterna, apesar das aflições do mundo. Mas muito pelo contrário, é um buraco atrás de outro buraco, e você vê o nome do Senhor sendo usado em vão em muitos lugares. Então veja, ele é a cabeça do corpo. E o que é o corpo? É a igreja. Esse Senhor que é antes de todas as coisas, que criou todas as coisas, que nos libertou do império das trevas, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, ele é o cabeça da igreja. Significa que nós, como plantação, que queremos plantar uma igreja saudável e bíblica nessa região, nós não temos autoridade para fazer o que a gente quer. Nós não temos. Nós não podemos, isso aqui é legal, vamos fazer isso. Vamos atrair os jovens aqui. O que os jovens gostam, né? Puxa, tem muita hamburgueria gourmet ali. Cara, que legal, vamos colocar isso no nosso encontro, não é? Para chamar os jovens para virem comer hambúrgueres aqui, tomarem Coca-Cola. Inclusive eu estou 3 semanas sem tomar Coca-Cola, viu, meus irmãos? E ontem eu tomei um Guaraná Antártica, né? Só para... devagarinho, né? Mas eu estou 3 semanas sem tomar Coca-Cola. A luta tá boa, viu? Continua orando por mim. Mas vamos chamar os jovens para comer um hambúrguer gourmet aqui e tal. Aí eles vêm, a gente faz amizade com eles e convida eles para ir no cinema. E nada de evangelho. Métodos carnais para trazer as pessoas. E aí quando a gente começa a falar de evangelho, mas quando você me chamou, você não... O que é isso? Você me defraudou. Pecado, arrependimento, que negócio de vida eterna é isso aí? Não, eu quero hambúrguer. Cadê o hambúrguer? Né, Silei? Percebem? E fazem isso muito por aí. Nós não temos condições. Se nós realmente cremos nisso aqui, nós precisamos pegar o cetro do rei, que é o evangelho e a sua palavra, e dizer, Senhor, como é que nós conduzimos as coisas? Porque ele é o cabeça da igreja. E haverá um dia em que todas as pessoas estarão diante dele, desse rei soberano, e prestarão contas. Muitos de vós não devem buscar ser mestres, porque o juízo é mais severo para vocês. Essas pessoas que estão à frente desses lugares que nós mencionamos, elas são loucas. Elas são ateias. Elas não têm noção do que elas estão fazendo. Porque se elas tivessem um mínimo de consciência de que elas estarão um dia diante do cabeça da igreja, elas sairiam correndo imediatamente de onde elas estão. Falam, eu entrego aqui o ministério, eu entrego, eu não quero mais. Sou réu de grande pecado, porque, meus irmãos, isso é muito sério. Isso... Nós estamos falando de igreja, e o que é a igreja? Tá, vamos jogar fora aquela ideia do pessoal que gosta de achar que sabe grego. E fala, porque nós temos o prefixo ek aqui, e nós temos o sufixo klesia, e que no kalel, e que não sei o quê. Então você tem o ek, que é para fora, aí você tem o kalel, que é chamado, então a gente é chamado para fora das 4 paredes. Mas isso é uma bobagem, tá? Isso é uma bobagem. A palavra igreja significa assembleia. Aqueles que foram chamados das trevas para a luz. Tá bem? Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo é essa comunidade de pessoas que foram chamadas das trevas para a luz. Para essa assembleia solene que o Senhor chama o seu povo para adorá-lo. Seus eleitos, o povo da aliança. O povo que ele está cuidando por quem ele morreu. Então, a igreja é essa comunidade de pessoas por quem Jesus Cristo morreu e que ele, como cabeça, governa. Não só a criação, como nós vimos, mas ele também governa toda a igreja. Por isso que ele é o Senhor da redenção, porque ele é o cabeça da igreja. Ele é a autoridade final sobre a sua vida, se você é crente. E aqui há outra decepção. Porque se nós não reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como cabeça das nossas vidas,
Nós corremos um grande risco, como, vamos olhar, agora criticar os reformados, né? Vamos criticar a gente agora um pouquinho. De a gente ter uma boa teologia, 5 pontos, 5 solas, Dort, as confissões, a nossa confissão de fé batismo 89, muita teologia boa, mas nós corremos um grande risco de sermos apenas religiosos. Nós cumprimos os nossos ritos religiosos e está tudo bem. E os pormenores da nossa vida nós vamos jogando para debaixo. Não, isso aqui o Senhor não se importa, não. Esse pecadinho aqui o Senhor não se importa, não. O dia do Senhor? Não. Isso aqui deixa ali. Ele é cabeça da igreja. Uma ilustração muito simples. Quantos trabalham aqui? Quantos tem um patrão? Você chega a hora que você quer no seu trabalho? Faça isso por 2 dias. Ou 3, né? Já vem logo uma advertência. Você não faz o que você quer nem no seu trabalho. E olha, quem é o seu patrão? Perto da glória do Rei da Glória. Então, se nem no nosso trabalho a gente tem a liberdade de fazer o que a gente quer, por que é que a gente acha que o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Rei da igreja, cabeça da igreja, que se entregou, que morreu e ressuscitou pelo seu povo, por que é então que eu dou mais atenção, presto mais atenção, sou mais disciplinado para as coisas do meu trabalho do que para a minha vida cristã? Essa pode ser uma grande evidência, pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser uma grande evidência de que nós ou estamos apáticos e frios, ou nós não tivemos os nossos olhos abertos para quem é o Senhor da redenção. Pode ser que nossa alma nunca tenha sido alcançada pelo Evangelho da Graça. Se há uma constante rebeldia contra o Senhor, 1 João vai dizer que aquele que vive na prática do pecado, ele é mentiroso. Ele não conhece a Deus. Então, se Jesus Cristo é o cabeça da igreja, e isso para mim é indiferente de como eu vivo a minha vida cristã, então há algo muito sério que precisa ser considerado. Talvez nós precisemos meditar de como vai a nossa vida cristã. Talvez nós precisamos realmente sondar a nossa alma se estamos no Senhor, se os nossos olhos foram abertos em algum momento, se houve arrependimento genuíno, e nos arrependermos e irmos a Ele. Como cabeça da igreja, o Senhor Jesus, ele não só governa, ele não só é o rei que dá ordens, mas ele também protege a sua igreja. E ele faz isso por meio da sua palavra. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos verdadeiramente conhecer as Escrituras, para que a gente não seja levado por essa sorte, né, de doutrinas por aí afora. E nem por pessoas que se dizem reformadas, mas quando na verdade você vai ver mais de perto, não é coisa nenhuma. Por que os reformados? Porque eles têm fama de serem mais zelosos com a doutrina, de serem mais zelosos com as Escrituras. Como nós estamos fazendo aqui, nós estamos abrindo as Escrituras, lendo as Escrituras e explicando as Escrituras. De tal forma que, se eu cometer alguma heresia aqui, alguns de vocês já logo perceberão que haverá algo errado. Então nós precisamos, meus irmãos, conhecer as Escrituras, conhecer o que Deus diz acerca do seu culto. Experimente. Eu estou aqui, não é uma situação hipotética, tá? Mas experimente amanhã, no dia do Senhor, frequentar alguns cultos por aí. Você vai ver de tudo. De tudo. Teatro, cinema, luta, hambúrguer, Coca-Cola. No culto, tá? No culto a Deus. Gente pulando, dando pirueta e etc, etc. Aí você pergunta assim, mas o que é que Deus ordenou em sua palavra? O que o Senhor, cabeça da igreja, ordena sobre o culto a Deus? Porque não é sobre nós. Não é sobre você, sobre as suas preferências. Não é sobre mim e minhas preferências. É sobre o que o Deus soberano das Escrituras, o Rei de toda a terra, ordena em sua palavra. E cale-se diante dele toda a terra. Ele é Deus, ele é Rei, ele é Senhor, ele é cabeça da igreja. Cale-se diante dele toda a terra. E o que nós vemos por aí? Um humanismo, o homem se assentando no trono, tirando entre aspas, né? Deus do trono. Não, eu não quero esse Deus soberano. Eu sou soberano. Ele senta no trono e ele vai às Escrituras, ele corrompe as Escrituras, ele torce as Escrituras, ele rasga as Escrituras e o povo sentado aplaudindo, sem critério nenhum. Esse texto também, aqui, ele é uma base
ele é uma das bases para aquela doutrina cara que a Reforma Protestante resgatou, chamada de Solus Christus, não é? Somente Jesus Cristo é o cabeça e rei da igreja, somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não é papa, não é pastor, não é bispo, não é apóstolo. Inclusive, apóstolo bom é apóstolo que morreu no primeiro século, né? Porque apóstolo é aquele que se encontrou com Jesus Cristo, teve um relacionamento pessoal com ele, o viu. Não é diácono. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. De tal forma, meus irmãos, que se um dia eu, o André, ou os futuros presbíteros do nosso grupo, da nossa igreja, começar a pregar alguma coisa que vai contra as Escrituras, vocês têm toda a autoridade de abrir as Escrituras e chegar: Léo, André, ó, vocês estão ensinando, tá errado. Explica melhor isso aqui. Essa é uma boa maneira também de você saber se há ministros verdadeiramente humildes e submissos ao Evangelho. Porque eu não sei se você já teve essa experiência, alguns aqui são rato, né, de igreja. Eu não sei se você já teve essa experiência de você perceber alguma coisa em alguma comunidade de fé, e aí você, poxa, isso não parece estranho, né? Aí você vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, isso está me incomodando, deixa eu lá conversar com o pastor. Aí você vai ao pastor, você abre os textos bíblicos, mostra para ele, e a resposta é: não, aqui é assim. Aqui eu faço do meu jeito. Não, mas as Escrituras, não interessa. Eu faço do jeito que eu quero. Quem é o cabeça desse lugar? Não é Jesus Cristo. Às vezes é óbvio, né? Tem aquela ovelhinha xarope, né? Que encrenca com alguma coisa e tal, mas não é esse o caso, tá? Nós estamos colocando uma situação em que é um caso sério de doutrina, de cuidado, algo importante para a vida da igreja. E aí as pessoas vão à liderança, abrem as Escrituras e há uma indiferença com o que é ensinado lá. Eu vou dizer a você: corra desse lugar. Corra desse lugar. Porque você tem pessoas carnais conduzindo o rebanho. Então, muito cuidado. Mas notem, tudo isso a gente poderia falar muito mais coisa, né? Mas já estou vendo aqui 25 minutos. Isso são implicações do que significa Jesus ser o cabeça e o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da redenção. Ele nos comprou. Então, ele é quem tem toda a autoridade. Não eu e não você. Vamos avançar agora, meus irmãos, para a parte B do versículo 18, tá? A gente lê assim, ó. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O que isso significa? Ele tem a primazia, significa que ele tem todo o domínio sobre aquilo. É tudo dele. É ele que merece o tom da honra, é ele que merece todo o reconhecimento, toda a adoração, porque ele é o princípio. Significa que ele é Deus. Ele é eterno. Ele é aquele que está no princípio. Ele é o princípio. Ele dá origem a todas as coisas. Ele é o primogênito de entre os mortos. Nós vimos que ele é o Senhor da primeira criação. Ele é o primogênito sobre toda a criação. E agora nós vemos que ele é o primogênito de entre os mortos. Meus irmãos, essa é uma palavra de profunda esperança para nós. Ele é aquele que também tem domínio da nova criação. Ele é o segundo Adão, que morreu pelos nossos pecados, pelos seus pecados. Mas ele ressuscitou. Ele é o primogênito de entre os mortos. Meus irmãos, ele ressuscitou. Corpo, carne. Nós o veremos, o tocaremos. É por isso que nós não precisamos mais temer a morte. Porque a morte morreu. Nós aguardamos o estado de consumação, quando o Senhor vier na sua segunda vinda gloriosa, majestosa, em que ele julgará os rebeldes e que ele nos dará a salvação eterna, no novo céu e nova terra. Mas tudo isso é garantido porque ele é o primogênito entre os mortos. Ele é a primícia daqueles que morreram. E ele ressuscitou. Ele é o primeiro da nova criação. Então as nossas aflições, ainda que sejam pesadas, ainda que sejam torturantes, elas precisam se render a isso. Elas precisam se curvar. A nossa soberba precisa se curvar. O nosso medo tem que se dobrar. A nossa ansiedade tem que se prostrar. A nossa ira tem que se dobrar. O nosso medo do amanhã tem que se prostrar diante disso. Ele é o primogênito dentre os mortos. Falso evangelho, mais uma vez.
Não dá isso a você. Promete uma conta bancária recheada, mas não dá segurança de vida eterna a você. Não dá poder de santificação a você. Não confronta você. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em Colossenses 2, 3 e 9, a gente lê o seguinte, ó. Em quem, o Senhor Jesus Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, olha, é muito fácil nós pegarmos uma série de versículos bíblicos e enfatizarmos a humanidade de Jesus Cristo e falarmos que ele não é Deus. É fácil fazer isso. Também é muito fácil nós irmos para o outro lado, pegarmos uma série de versículos, sistematizar esses versículos, que afirmam que ele é Deus e dizer, ele é só Deus e ele não é homem. Nós já vimos, né, diversas heresias que surgiram ao longo da história que promoveram esses pensamentos. O que nos humilha é afirmar que ele é homem ao mesmo tempo em que ele é Deus. Isso nos humilha. Porque a nossa mente limitada e carnal e pequena não consegue, não tem um exemplo diante de nós. Como é que alguém pode ser homem e pode ser Deus ao mesmo tempo? E uma única pessoa. Como isso é possível? Esse é o segundo maior mistério da fé cristã. O primeiro é a doutrina da Trindade, não é? O segundo é a pessoa de Jesus Cristo. Como ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Eu sei que ele precisa ser homem para representar toda a humanidade, não é? Os eleitos, aqueles que ele representa na sua morte e sua ressurreição. Um homem, a humanidade precisava morrer por conta de ter quebrado a lei de Deus. Mas, ao mesmo tempo, não poderia ser qualquer homem, não poderia ser uma criatura, um arcanjo Miguel, como dizem alguns por aí. Isso é heresia. Precisava ser alguém com poder infinito e eterno para que pudesse redimir todas essas, não só as pessoas, mas também a criação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Recomeçar isso em santidade, sem pecado. Por isso que, em João 5,23, nós lemos o seguinte, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Significa que se nós não adoramos a Jesus Cristo, não damos a Ele louvor, glória e majestade, nós não estamos adorando ao Pai. Porque há uma unidade essencial entre Pai, Filho e Espírito e, na pessoa do Filho, Deus se revela sem igual. Então, na pessoa do Filho, nós adoramos o Pai e o Espírito. Eu estou adorando apenas o Filho, então o Pai e o Espírito. Não. Nós não podemos separar, ok? Deus. Apenas de maneira didática. Pai, Filho e Espírito. Mas quando nós honramos e adoramos o Espírito Santo, nós honramos e adoramos a Deus. Quando nós honramos e adoramos ao Pai, quando nós damos ação de graças ao Pai por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo e ter nos elegido e predestinado nele antes da fundação do mundo, nós não estamos tirando as outras pessoas de Deus, porque não é possível fazer isso. É um único Deus. Quando nós estamos adorando e dando ações de graças a Jesus Cristo por ter encarnado, ter levado sobre si os nossos pecados no madeiro, ter ressuscitado por nós, ter nos amado e amado até o fim, não é? Ter nos resgatado como forte, ter junto com o Pai enviado o Espírito, eu não estou anulando o Pai e o Espírito. Isso é importante a gente ter em mente, né? Quando uma pessoa de Deus age, Deus inteiro está agindo. Inteiro até é estranha a linguagem de inteiro, né? Deus está agindo, colocado dessa forma. Cristo é tudo o que Deus é, porque Ele é Deus. O Cristo glorificado, meus irmãos, é digno de honra, glória e louvor. Ele é incomparável. Por isso que Ele precisa ser o nosso primeiro amor. Se Ele não for o nosso primeiro amor, nós somos fracos. É fácil tirar a nossa paz. Nós somos instáveis o tempo inteiro. Não há solidez em nós. Por isso que Ele precisa. Ele é a pessoa que a sua alma precisa, que a minha alma precisa, que a nossa alma precisa. Ele deve ser o nosso fundamento. Indo para a terceira e última parte, versículos 20 a 23. Jesus Cristo é suficiente porque Ele é Senhor da reconciliação. Ele reconciliou todas as coisas nos céus e na terra. Olhem comigo o versículo 20. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vejam que nós estamos lendo aqui as visíveis
e as invisíveis, quer sobre a terra, quer nos céus. Vocês repararam como esse versículo começa? Feito paz. Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Há pregadores liberais que olham para isso e falam assim, ah lá, tá vendo? Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Então todo mundo vai ser salvo no final. Até mesmo aqueles que o rejeitam. Porque está escrito lá, ó, consigo mesmo todas as coisas, né? Quer sobre a terra, quer nos céus. Então até mesmo Satanás, dizem esses hereges, será salvo no final. Pasmem, não sei se você já ouviu isso, mas alguns dizem isso. Que até mesmo Satanás, apesar dos dados bíblicos, será salvo no final. Quando a gente pensa que já viu de tudo, não é? Então, a obra de Jesus Cristo, o que significa então aqui, né? Todas as coisas ele reconciliou consigo. Significa, meus irmãos, que nós esperamos novos céus e nova terra. A obra de Jesus Cristo é efeito cósmico. Salva as nossas almas e redime uma nova criação para si. Então, esse mundo em que vivemos, ele não será simplesmente entrará em colapso e explodirá. Ele será transformado. Novo céu e nova terra com corpos ressuscitados, sem pecado. E essa é a nossa esperança, porque Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Então, toda a criação caiu em pecado, mas em Jesus Cristo, toda a criação foi reconciliada. Meus irmãos, onde é que nós vemos o dom da reconciliação acontecer? É na igreja. Nós vemos pecadores sendo reconciliados com Deus na igreja. Pecadores sendo salvos na igreja. Por isso que nós precisamos desesperadamente correr e anunciar o evangelho da graça e dizer, olha, Jesus Cristo fez a paz pelo seu sangue. Ele morreu por pecadores, você não precisa mais viver dessa forma. Há esperança para você. Se arrependa, volte-se a Jesus Cristo. Essa expressãozinha paz pelo seu sangue, ela era uma expressãozinha usada no primeiro século pelos reis, pelos imperadores romanos, para mostrar como aquele rei poderoso vinha e subjugava os seus inimigos. Então, quando nós lemos que Jesus Cristo fez a paz pelo seu sangue, também é um indicativo de que ele subjugou, derrotou, aniquilou, trucidou, pisou e estraçalhou todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos. E aí você lê, por exemplo, não está aqui no esboço, mas deixa eu ler com vocês, Efésios 1, do 20. Efésios 1, a partir do 20, que diz assim, ó. Vejam o poder de Jesus Cristo e a glória dele vencendo os seus inimigos. Olha só o que diz aqui, ó. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Significa, meus irmãos, que Jesus Cristo vencerá todos os seus inimigos nesta era, né? Se estivermos vivos, nós veremos as nações se voltando para Jesus Cristo, o comunismo sendo derrotado, o islamismo sendo derrotado, as religiões falsas sendo derrotadas, esses governadores ímpios promovendo políticas ímpias de matar bebês no ventre de suas mães sendo derrotados. Nós veremos isso nesta era e na vindoura. Não se enganem, meus irmãos. Não façam teologia assistindo o Jornal Nacional. Não criem expectativas sobre o futuro vendo o que está acontecendo na Ucrânia com a Rússia. Criem expectativas, assim como Deus foi a Abraão. Deu a ele promessas. E Abraão, incrédulo, né? Como assim? Alguém como eu ter filhos? Se Sara dá risada. Não, mas é aqui. Nós nos pautamos nas promessas do Senhor. Nós nos pautamos nas Escrituras. A Escritura está dizendo que Jesus Cristo vai avançar seu reino soberano e vencer seus inimigos. É nisso que eu creio. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos pegar os nossos panfletinhos ali evangelísticos e entregar para os irmãos. Para os irmãos, né? Para as pessoas. Memorizar ali, naquele panfletinho, só um comentário rápido. A gente tem uma maneira de você conduzir a pessoa numa conversa em que ela deverá reconhecer que ela é pecadora. É impossível que alguém não tenha mentido. É impossível que alguém nunca tenha tido desejo impuro em sua mente. Ela terá de reconhecer. E ao reconhecer, você mostra o problema e traz a solução, que é o Evangelho da Graça. Então, pega os panfletinhos, leia, memorize, guarde os textos bíblicos. Porque, independente da nossa fraqueza, independente da nossa oratória ruim,
independente da nossa timidez, independente de nós, não somos nós que convencemos as pessoas. É esse Rei soberano e glorioso. É nele que nós descansamos. Ele só diz, vão. E nós vamos e pregamos, e descansamos, e oramos pelos pecadores. Agora, a parte final. Os versos 21 e 23. Ele reconciliou não só as coisas visíveis e invisíveis, mas agora especificamente ele reconciliou pecadores que não tinham nenhuma condição de ir a Deus por suas próprias forças. A descrição de alguém fora de Jesus Cristo, meus irmãos, na Escritura, é a pior possível. É a pior possível. Vejam o que vai dizer aqui, ó. Versículo 21. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. O que é que significa ser inimigo de Deus no entendimento? É viver, abraçar filosofias de vida, tomar decisões, legislar de tal forma que vá contra a lei de Deus, vá contra o evangelho de Deus. Isso é ser inimigo de Deus. É odiar os seus valores morais, as suas verdades absolutas, aquilo que Deus coloca para nós. Então, alguém fora de Jesus Cristo é inimigo dele. Não é alguém que Deus, é o ponto fraco de Deus, nossa, como Deus morre de paixão por você, pecador, só falta você aceitá-lo. Meus irmãos, ele é antes de todas as coisas. Que loucura é essa de aceitar Jesus como Senhor? Ele é Senhor. Ele é Rei. Desde quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo precisando de autenticação da sua criação para ser qualquer coisa? Esse é o chamado aos Colossenses. Ei, pessoal, acorda! Vocês foram cegados, há uma cortina de fumaça diante de vocês. Jesus Cristo é Senhor da criação, da primeira e da segunda. Não é glória para você, não é honra para você. Você não é o ursinho carinhoso de Deus. Deus não morre de paixão por você. Você, fora de Jesus Cristo, é inimigo de Deus. É isso que você é. Deus está pronto a derramar a sua justiça sobre você, pecador. Por causa das suas obras malignas. Você não o adora, você não dá ação de graças a Ele. Você não é grato por Jesus Cristo. Você não é grato pelo ar que respira. Você é tão ingrato que nem grato a Deus pelo ar que respira você é. Você não é grato. Você é inimigo. As suas obras malignas testificam quem é o seu primeiro amor. As suas obras falam por você. Muitas vezes nós não falamos assim, eu não estou... Jesus Cristo não é o Senhor da minha vida. Nós não falamos isso. Nós não expressamos isso em palavras. Mas expressamos isso em obras. Expressamos isso em obras. Quando ele não é honrado em nossos lares como merece. Quando ele não tem autoridade na nossa igreja como ele merece. Quando não educamos os nossos filhos como ele ordena. Quando não amamos as nossas esposas como ele ordena. Como não amamos os nossos maridos como ele ordena. Como conduzimos a nossa vida de uma maneira completamente apática e distante do que ele ordena. Quando fazemos isso, nós estamos dizendo, e vale lembrar, ele é o público da nossa alma. Ele sonda os nossos corações, nossas mentes. E ele está vendo o que se passa lá, o que eu não vejo no seu coração, o que eu não vejo no seu e você não vê no meu. Ele vê. Então as nossas obras testificam se amamos o nosso Senhor Jesus Cristo ou não. Mas há esperança, não acabou aí. Os legalistas param aqui, né? Você é um desgraçado, você é um maldito, você é isso, você realmente é aquilo, você merece condenação e acabou para você. O que eu faço? Não, agora você tem que observar isso aqui, ó. Aí o que é isso, né? Aí entra as suas boas obras aqui para você observar. O checklist religioso. A boa notícia é o versículo 22, olha só. Mesmo esses pecadores sendo inimigos, mortos, desgraçados, horrorosos, malditos, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Meus irmãos, sabem o que isso significa?
Significa que em Jesus Cristo, agora, unidos a Ele pela fé, pelo Espírito que nos foi dado, é como se nós nunca tivéssemos pecado. A justiça dele nos foi dada. Jesus Cristo obedeceu toda a lei, coisa que nós nunca em nossa vida observamos nenhum mandamento de maneira perfeita. E aí então, quando pela fé vamos a Ele, confessando os nossos pecados e clamamos: Senhor, me salva dos meus pecados, me dê vida eterna, me justifique, porque eu mereço o inferno, eu sou um desgraçado mesmo. Quando isso acontece, algo, o maior milagre de todos, acontece depois da encarnação, não é? Esse pecador inimigo de Deus tem seu coração mudado. O coração de pedra que antes odiava as coisas do Senhor passa agora a ser um coração sensível. Ele passa agora a não amar o pecado que antes ele tanto amava. Quando ele pensa naquele pecado, ele já fica desesperado. Porque agora o seu coração é um novo coração. É um coração regenerado, transformado. É um coração celestial que foi dado pelo Senhor. É alguém que agora vive na terra, com os pés na terra, mas com o coração na eternidade, nos céus. Por isso que a transformação que o Evangelho gera não é moralismo. Não é simplesmente mudança de hábitos. Isso qualquer um faz, com boa disciplina. Qualquer um faz. A transformação que o Evangelho promove na nossa alma, meus irmãos, é algo que explode de dentro para fora. É o rio de água viva que passa a fluir e influenciar os outros. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a obra incomparável de Jesus Cristo por nós. Aqui há esperança para nós. Aqui há alegria para nós. Aqui há descanso para as nossas almas. E aí então Paulo finaliza no versículo 23, agora exortando aos crentes. Ele diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essas verdades gloriosas, sendo abraçadas por nós, precisam ser guardadas por nós. Nós não podemos simplesmente nos apegar ao título de qualquer tradição cristã aí e colocarmos esse rótulo em nós e nos satisfazermos com isso. Nós precisamos guardar o bom tesouro da fé. Nós precisamos ensinar os nossos irmãos, a nossa família a guardar o bom tesouro da fé, permanecendo alicerçado e firme, não deixando afastar, como os colossenses estavam se deixando afastar, da esperança do Evangelho, do qual Paulo, então já no primeiro século, não é, se tornou ministro e havia alcançado praticamente todas as pessoas daquele período. O puritano do século XVII, Isaac Ambrose, disse o seguinte: é o sangue de Cristo que rasga o véu e abre o caminho para o lugar santíssimo, ou seja, para o reino dos céus. Sem esse sangue não há acesso algum a Deus. É apenas pelo sangue de Cristo que o céu está aberto às nossas orações e aberto para nós. Esse sangue é a chave que abre o céu e deixa entrar as almas dos redimidos nele. Habitar em Cristo pela fé é tê-lo constantemente diante dos olhos, é contemplá-lo permanentemente. Meus irmãos, é isso que nós precisamos. Jesus Cristo, é Ele que precisa ser o nosso primeiro e glorioso amor. Ele precisa ser o nosso primeiro e glorioso amor. Por isso que, nessa tarde, início de noite, eu exorto a você, a junto comigo, a se arrepender. Porque Ele não tem sido o primeiro amor das nossas almas. Nós precisamos nos arrepender disso, meus irmãos. Nós precisamos nos arrepender disso. Tantas vezes professamos que somos cristãos, mas tantas vezes também agimos em que Satanás nem precisa fazer nada para nos envergonhar. Nós mesmos nos prejudicamos. Então o chamado para nós é: Jesus Cristo deve ser o nosso primeiro amor. Indo, portanto, para as nossas exortações finais e caminhando para o fim, separei 4
exortações finais para nós, à luz desse texto. Primeiro delas, nós precisamos conhecer Jesus Cristo, como ele se revelou na Escritura. Veja que Paulo ele não fica dando muitos detalhes dessa heresia colossense, mas ele dá muitos detalhes da pessoa de Jesus Cristo. Então, nós precisamos de Jesus Cristo nas nossas vidas. Não somos nós que vamos resolver os problemas do nosso casamento, da nossa família, dos nossos filhos, mas o Evangelho vai. O Senhor Jesus Cristo vai. Então nós precisamos conhecê-lo verdadeiramente, para que possamos amá-lo e combater o falso ensino. Precisamos desejar, portanto, que a nossa alma e o nosso coração seja consumida pelo conhecimento de Jesus Cristo. Então aqui nós precisamos separar tempos de oração ao longo do dia, ao longo da semana, como família, como irmãos em Cristo, como alguém que foi redimido por Ele, até que Ele venha, orar, até que Ele venha e nos traga um avivamento em nossa alma. E nos traga esse conhecimento mais profundo dele, que mude toda a nossa disposição de coração. Terceiro, reconhecer que Jesus Cristo e o que Ele fez, como revelado nas Escrituras, é imperativo para o arrependimento, porque só Ele pode justificar e salvar pecadores. Nós não temos autoridade de chegar para um pecador e dizer, olha, o teu problema é que você é muito irado, você precisa se acalmar. O teu problema é que você é uma pessoa muito triste, o teu problema é que você é uma pessoa que murmura muito, que fala muito mal dos outros. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ir no coração da questão e dizer, você precisa reconhecer que essas obras malignas estão se manifestando porque você está em rebeldia contra Jesus Cristo. A ira de Deus, a justiça de Deus está sobre a sua cabeça, de tal forma que a qualquer momento esse chão pode se abrir e a ira de Deus cair sobre você. Você precisa desesperadamente se arrepender dos seus pecados. E quarto e último, nós crentes precisamos permanecer firmes nessas verdades. Não é opcional, é mandamento. Paulo aqui, inspirado por Deus, diz, vocês precisam permanecer firmes, se é que vocês estão. Então há uma autoanálise que precisa ser feita. E a partir dessa autoanálise, então seguir. Não é opcional, meus irmãos, é uma ordem. Não devemos nos afastar da esperança que ouvimos. Amém? Vamos orar. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos por termos essa santa revelação do Teu Filho diante de nós. Revelação gloriosa, majestosa, que aquece o nosso coração, que traz esperança verdadeira às nossas almas, que traz fundamento, sentido, fé. Ó Senhor, vigilância. Nós te louvamos por não ter nos deixado caminhar em nossos próprios pecados. Nós te louvamos, ó Cristo, por ser o cabeça da igreja, por ser o Senhor da redenção, o Senhor da reconciliação. Te damos graças, ó Cristo, por ter nos reconciliado com o Pai, por ter morrido a nossa morte, por ter sofrido a nossa humilhação, por ter recebido sobre si a nossa condenação. Nós te louvamos por ter ressuscitado, nós te louvamos porque o Senhor é o primogênito da nova criação, o primogênito dentre os mortos, aquele que nos dá a esperança da ressurreição. Nós te louvamos, ó Cristo, e te agradecemos. Muito obrigado pela tua palavra mais uma vez. Que possamos receber graça do Senhor para perseverarmos, para analisarmos a nossa alma, para saber se de fato estamos no Senhor. E estando no Senhor, que a tua graça continue a nos acompanhar por onde formos, para a tua glória. Muito obrigado, ó Pai, mais uma vez pelo teu Filho. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém e amém.